Olá, boa tarde, meus companheiros, companheiras, população. Estamos aí retornando com o Radar Podcast, né? Quero pedir a você que tem acompanhado os programas anteriores que continue compartilhando, curtindo, se inscreva em nosso canal. Está sendo transmitido aí por diversas redes sociais. Então peço a você que tenha acompanhado os programas anteriores, que não perca esse programa e que nos ajude a continuar fazendo com que o Radar Podcast chegue a todos os trabalhadores e trabalhadoras, a toda a população, porque são assuntos importantíssimos. Hoje recebo aqui, né, uma militância que podemos dizer que são os decanos aí do movimento sindical, são aqueles que vieram aí na prepulsão do movimento sindical de Correios, recebendo aqui Pedro Porcino. Depois Pedro vai se apresentar, falar quem que ele é, recebendo novamente aqui o camarada Paulo Bezerra, que já esteve aqui no programa, aqui um dos primeiros programas aqui, junto com a companheira Eulália, né, uma grande lutadora também. Então, peço a você que não deixe de curtir, de compartilhar, de se inscrever em nosso canal. Você não paga nada para curtir, para compartilhar, para se inscrever e nos ajuda a divulgar os temas que nós estamos discutindo hoje. Bom, vamos lá, Pedro. Se apresenta. Quem que é Pedro Porcino? Então, o Pedro Porcino é uma pessoa que hoje já estou beirando 70 anos, vou fazer esse ano aqui eu completo 70 anos de idade, e muito de luta, de história, né? O meu pai era baiano, da região de Canudos, né? A minha mãe era cearense, da região do Padre Cícero. Então, eu nasci numa casa onde, apesar do meu pai e da minha mãe não terem cultura, se falava muito de política. Somente na época do Jânio Quadro, do Adhemar de Barros, né? Então, eu cresci escutando tudo isso e eu cresci vendo toda a trajetória política repressiva dos anos de chumbo, né? Eu me lembro, quando eu era criança, a gente via nos bares, na padaria onde eu morava, né? A polícia chegava com o caminhão, com a metralhadora, jogava todo mundo na parede, e quem não tivesse documento era preso, já saía espancado e já jogava lá no caminhão. Maravilha, Pedro. É muita. Deixa eu deixar o Paulo se apresentar. O Paulo já se apresentou, mas dá um alô aí, Paulo. Eu sou Paulo Bezerra, carteiro do Correio também dos anos 80. E com esse aqui, começamos a primeira greve aqui em São Paulo dos Correios. Então, vamos escutar hoje mais essa história. O prefácio dele é muito bonito. Continua aí, Pedro Porcino. Vai lá, Pedrão. Então, aí, como eu estava falando, eu sofri, tive muita influência da militância de resistência que existia na época contra a ditadura militar. Então, eu vi muitos vizinhos, conhecidos meus, sumirem, serem torturados. Eu não vou falar o nome aqui porque eu acho que não é legal, mas nós tivemos uma vizinha nossa que ela foi torturada, chegou a morrer, né? Ela não aguentou. Morreu, né? Eu vi muito isso, caixa d'água, onde eu morava lá, eu vi caixa d'água ser metralhada, que eles achavam que tinha pessoa escondida dentro das caixas d'água, então eles metralhavam. Quer dizer, foi uma época de horrores. Existia na minha época uma coisa chamada juizado de menores. Então era uma espécie de uma perua. Se ela pegasse o moleque na rua e ele tinha que explicar o que ele estava fazendo. Senão ele levava embora para o juizado de menor, o pai tinha que ir lá e explicar. Quer dizer, hoje em dia, nego, ditadura militar, ai que saudade, era bom o cacete. Quem sofreu naquela época sabe que não era bom. Foi um regime do cão. Você não podia falar nada contra o regime. Então, eu participei de tudo isso aí, né? Eu vi... Mas quando você participou dessas lutas, de toda essa ação, quando você vivenciou essa ação, você já estava no Correio ou você ainda não trabalhava nos Correios? Como que é? Não, antes de eu entrar no Correio,
né? Eu vi toda essa trajetória aí, né? Eu participei, na época era o MDB, né? Tem o MDB e tinha a Arena, né? Então eu, apesar de eu não ser... Eu era filiado ao MDB. Eu era filiado ao MDB e, na realidade, o MDB era um guarda-chuva, onde tinha várias correntes que lutavam contra a ditadura militar. Então, eu tive o prazer de conhecer o Franco Montoro, o próprio Fernando Henrique Cardoso, né? Benedito Sintra, Aurélio Pérez, Irma Passoni, Geraldinho Siqueira, a Teresa Lajolo, Sérgio dos Santos. Então, esse pessoal e outros, né? A própria oposição metalúrgica da época, né? Influenciou muito a minha militância, mesmo antes de eu entrar no Correio. Eu já tinha toda uma trajetória de luta, de ver como que o regime perseguia as pessoas e que era preciso fazer alguma coisa. Então, em 1978, eu já estava no Correio, mas eu participei das eleições naquela época, e as eleições naquela época eram diferentes do que é hoje. Em primeiro lugar, ninguém ganhava nada, era por idealismo mesmo. Segundo lugar, a gente ia de casa em casa. Nós fazíamos um mapeamento da região e saía de 3, de 2, de 4, batia palma, era que nem testemunho de Jeová. A pessoa saía e, olha, nós somos do MDB, nós estamos aqui com o nosso candidato, que na época era o Sérgio dos Santos, que ele era candidato a deputado estadual, e o senador era o Fernando Henrique Cardoso. E até tinha aquela musiquinha que falava: a gente não quer mais cacique, a gente agora está no pique, Fernando Henrique para senador. Eu lembro tudo isso, né? E então, era uma coisa muito louca. A gente ia para as feiras e denunciava: o regime militar mata, explora e rouba, entendeu? Isso ainda durante o processo do regime militar, né? Isso. O regime militar ainda estava acontecendo Isso. e havia esse processo pela redemocratização, né? Isso foi muito bom você falar, porque essa democracia que nós vivemos hoje aí, essa suposta, nós pagamos, não eu, todos, né? Um preço muito caro para chegarmos até aqui. Não foi fácil, não foi. Entendeu? Então, eu me lembro que, depois que terminou as eleições, até o nosso deputado, o Sérgio dos Santos, ele foi eleito, hoje ele é falecido, né? Tinha a musiquinha dele, eu me lembro. Tá chegando a hora da verdade, vamos todos vamos aprender a dar o voto com alegria e com prazer. Vamos eleger Sérgio dos Santos, o candidato para valer. A sua chapa é 1545, o candidato do MDB. Um homem de raça e de muita empolgação, sabe o que a gente passa dentro dessa inflação. Então, era uma época romântica, muito bonita, que a gente vê aqueles estudantes da PUC, uns caras destemidos, sabe? Eu vi cara que falava assim: a minha vida não pertence à luta. Não ganhavam nada, era tudo por idealismo. Então, eu participei dessas campanhas políticas, principalmente em 78, foi terrível. Quando terminou as eleições, passado uns 15 dias, mais ou menos, um mês, a polícia política começou a me perseguir. Eu saía de casa, tinha um veraneio me esperando. Eles não falavam nada, dava luz na minha cara, porra, ali eu já me esborrachava todo. Falei: puta que pariu. Os caras vão me sequestrar e vão me matar. E foi assim umas 3 vezes. Porque eu entrava no Correio às 5 horas da manhã, então eu tinha que sair às 4 horas para pegar o ônibus para chegar na hora. Nessa época o Correio você trabalhava em que unidade? Eu trabalhava aqui na São João, perto, que era Banco do Brasil, que era Sim. Cerca, né? Trabalhava lá. Você trabalhava no Cerca. Trabalhava no Cerca, né? Meu amigo, aquilo destroçou comigo psicologicamente. Foi o que eles tentaram fazer e vou ser sério, eles conseguiram. Eu até procurei um colega nosso, Manuel Barral. Eu falei: Barral, eu tô saindo aí, os caras estão lá na minha porta, os caras estão me perseguindo, meu. Ele falou: não, fica quieto,
fica tranquilo que agora tem a abertura, eles não vão mais prender ninguém. Mas não vão mais prender ninguém, mas vai saber. Entendeu? Vai saber, vai adivinhar. Então aquilo ali me destroçou mesmo. E eu comecei a beber, entendeu? Eu não falei, nem meu pai, nem minha mãe, nem minha família sabem desse fato. Vai saber agora, né? Porque tá saindo aí no podcast. Entendeu? E foi terrível. Né? Mesmo quando eu trabalhava no Correio, vou te contar, em 79, aí já vou começar a nossa entrada no Correio, né? Em que eu falei dos Santos Dias, que eu presenciei a chegada dele, o Santos Dias, movimento contra a caristia, movimento pelo emprego, movimento pelas diretas já, entendeu? Essas pessoas todas que eu citei o nome aí, entendeu? Inclusive o Benedito Sintra, hoje é falecido, uma pessoa, esse me ajudou muito. Jamil Murad, não posso esquecer desse nome, Jamil Murad. Jamil Murad acho que ele foi vereador, deputado. Vereador pelo PCdoB. Pelo PCdoB. Depois ele foi deputado federal também. Deputado federal. Íntegro. Uma pessoa falou, ô Jamil, você sabe que... médico, né? Mas você sabe que eu sou do PT, mesmo assim você me ajuda. Eu disse, não, companheiro, a gente tem que ser solidário. Nós não podemos, não é porque você é do PT que eu não vou te ajudar. Entendeu? Porque também no movimento sindical, o movimento político, tem muito o problema da patrulha, né? Que é uma sacanagem, meu. Você não pode pensar diferente. Eu posso respeitar a sua posição, você respeitar a minha, acabou. Na hora do voto, quem tiver mais votos, leve, acabou. Não precisa ficar um querendo matar o outro. É que nem time de futebol, porque você é palmeirense, eu sou corintiano, eu vou matar você. Tá ficando louco? Né? Então, o que eu queria colocar foi, quando eu comecei no Correio, o presidente dos Correios, aqui em São Paulo, né, o diretor regional era o Coronel Yama, Coronel Laranjeira, Coronel Pinheiro. Quer dizer, uma empresa militarizada de cabo a rabo, né? É engraçado que depois de muito tempo é que eu fui entender. O Correio sempre foi uma empresa com um viés militaresco. Ela já nasceu na época do Getúlio Vargas, em 1936, né? Com essa tonalidade militaresca, né? Então, na nossa época, eu pelo menos, né? A gente não sabia por quem estava brigando. Eu me lembro, eu tenho aqui até reportagem, eu tenho jornais aqui, eu mostro, porque eu não vim aqui simplesmente para falar pelos cotovelos. Eu mostro aqui agora. Quer que eu mostre? Pode mostrar. Mostra para essa câmera aqui. Essa câmera aqui, ó. Pode mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Folha de São Paulo. Esse aqui, ó. Coronel Yama, que era o que dirigia aqui, comandava o Correio aqui. Então, a coisa era braba, né, dentro do Correio. Era um regime realmente bem militaresco mesmo. E não é só isso, né? Depois é que eu fui entender com quem que a gente estava brigando. Porque o Correio, na realidade, era um braço do SNI, entendeu? Era uma sucursal do SNI. Então, todas as cartas, todas as coisas, as pessoas eram monitoradas e vigiadas através do Correio. Então, é interessante falar isso porque hoje nós vivemos aí na era da informação, com o WhatsApp, com os e-mails, com as redes sociais todas bombando, né? E a comunicação postal, ela ficou um pouco de lado. Mas nesse período, o que se tinha era a comunicação postal, né? O telefone era algo escasso, né? Você não tinha muito acesso à rede telefônica, então era necessário realmente que, para que a ditadura ela tivesse a informação concreta do que estava passando, né? Era necessário realmente... isso é interessante, porque eu também, por mais que eu trabalhe na empresa até hoje, tenha o entendimento disso, eu nunca tinha parado para olhar por este lado. A importância que tinha o Correio para os militares,
né? Era o telegrama, né, que você enviava ali, já chegava no mesmo dia, né, você mandava até meio-dia, se entregue até às 17 horas. Então, para eles era importante realmente manter essa cúpula militar dentro do Correio, né? E em todos os cargos, né, para acompanhar, né, para pegar essa informação. Isso é algo que é muito importante a gente falar, porque hoje o trabalhador do Correio ele não tem ideia disso. Ele nem imagina. Quando ele vê falar no militarismo dentro do Correio, ele acha que havia o coronel Oyama e os coronéis dirigindo os Correios pelo Brasil afora, mas porque eram os militares que estavam no poder, e não era por isso. É porque o Correio era a única empresa de comunicação em massa real naquele momento, né? E auxiliava na repressão. Tanto é verdade que muitas pessoas da esquerda foram presas, foram mortas através de rastreamento que foi feito dentro do Correio. O Carlos Lamarca, a Yara, companheira do Lamarca, ela foi pega através de uma carta que mandaram pelo Correio, e os caras descobriram onde ela estava, e ela foi metralhada, foi assassinada lá. E o interessante, Pedro, é que eles tinham acesso à carta, eles iam lá, lia o seu conteúdo e entregava, como se nada tivesse acontecendo, né? Sim. O telegrama chegava, ele recebia o telegrama, tinha acesso a toda aquela informação que era repassada e o telegrama era entregue, né, normalmente para o destinatário, como se nada tivesse acontecendo. E a população de nada sabia, né? Todas as cartas da época com conotação política, o SNI instalado dentro do Correio tinha verdadeiro acesso a tudo. Eles fingiam que não liam o conteúdo, mas entregava, que nem você falou, depois de ler o conteúdo. Tanto que a Ivete foi vista, denunciada pela própria carta que o Lamarca mandou para ela. O Correio fazia isso. Muitas cartas. Então, quer dizer, era essas coisas que eles não gostam que a gente conta. Né? Porque diz assim, o povo que não conhece a sua história está fadado a repetir o mesmo erro. Por quê? O que vocês estão fazendo aí é a memória do sindical, a memória trabalhista, que essa memória não é feita pela elite nem pela burguesia. Para eles não é interessante. Né? Então, quando se fala do Correio, aí geralmente aquela coisa romântica, ai, que coisa maravilhosa, ai, aquela que usava que está hoje, né? Ai, os amarelinhos e tal, mas era uma repressão do cão. Inclusive tinha nos boletins internos do Correio, que era que nem quartel mesmo, o boletim interno do Correio, eu me lembro que teve em 79, quando foi feito o primeiro movimento aqui em São Paulo, eles soltaram um boletim dizendo assim, se você conhece algum funcionário que tem uma paixão política, que discute política, nos informe, nos fale desse agitador que os caras queriam pegar. Então, quer dizer, a gente trabalhava no fio da navalha, porque se os caras pegassem você estava lascado, ou era demitido. Então, aqui em São Paulo, continuando a minha trajetória, né? Aqui em São Paulo, em 1979, eles tentaram fazer os funcionários tentaram fazer um movimento, e no Rio, em Minas Gerais também. Minas Gerais foi bem sucedido. Minas Gerais fez uma greve e eles conseguiram até um aumento e não teve repressão. Mas aqui em São Paulo foi diferente. Aqui ele começou na Igreja da Consolação, porque naquela época, como a repressão era muito forte, a gente fazia dentro das igrejas. Porque é o único lugar o único lugar que a gente se sentia seguro. Não que a repressão não fosse lá. Mas as igrejas católicas, ela dava esse apoio ou tinha algumas igrejas específicas, né? Porque a gente tem conhecimento de alguns, né, de alguns militantes, né, que se organizaram através da pastoral operária, né, e através da pastoral operária eles conseguem levar e ajudar o movimento sindical, né? Mas era todas as igrejas ou... Não era todas, né? Mas tinha um movimento, como você falou, tem um movimento progressista dentro da igreja que alavancava, que dava força, né, para o movimento sindical. Você está falando isso?
Eu estive, antes da nossa primeira greve, eu tive um encontro com o Frei Beto, lá onde ele morava, ali na Água Branca. Foi eu, o Pardal e o Alemão. Fomos lá, falou, olha, Frei Beto, eu vim aqui porque nós estamos aí numa luta danada, vamos fazer uma passeata, e nós queríamos que o senhor nos arrumasse papel para nós rodar um boletim. Ele disse, peraí, isso aqui é uma igreja, isso aqui não é um sindicato. Falou, vocês têm que ir lá na CUT, que a CUT era lá na Vila Mariana. Vocês vão lá na CUT, procura o escape dele tinha só um dentinho na boca. Você conheceu o escape? Não conheci. Procura o escape lá e eles vão te ajudar, mas eu não posso te ajudar em nada. Aqui é uma igreja. E agora ele falou, agora me fala uma coisa. Como é que é o Correio? Aí eu falei, é uma repressão danada, entendeu? Regime militar, Coronel Yama, Coronel Boto, que era o presidente lá, né? Coronel Laranjeira, falou, vocês são loucos. Desmarca essa greve, essa manifestação. Eu disse, não posso mais desmarcar. Já está marcado, o pessoal do ABC está tudo doido e nós vamos fazer a greve. Falou, pensa bem no que vocês vão fazer. Aí eu contei, eu falei, os caras, até as cartas do exterior, eles abrem. Aí o Frei Beto falou, como é que é isso? Eu falei, essas cartas que vocês mandam aí, todas políticas, todas são abertas e investigadas. É isso mesmo? E aí, até as cartas de Cuba, eu falei, essas são as primeiras que eles investigam, porra. Juro por Deus, ele pegou, mas até as cartas de Cuba, eu falei, essas que mais é a primeira. Que eles tinham um esquema, que me parece, era um esquema de vapor, que eles abriam a carta, liam, fotografavam, depois fechava ela, parecia que ninguém tinha mexido. Tinha esse esquema, entendeu? Na época. Então o Frei Beto falou pra mim, olha, com a experiência que eu tenho, já fui preso, desmarquem isso, vocês estão mexendo numa coisa. Na realidade, na época, ele tinha até razão. Mas só que não tinha jeito. Porque tem aquele negócio também, que você sabe, depois eu aprendi isso, que chama-se a conjuntura. A conjuntura naquela época era efervescente, ninguém aguentava mais. Mano. Tinha cara que falava, quando falou, a minha vida não me pertence mais, pertence ao movimento. Esse era o clima, era aquela de querer mudar, de votar para presidente, de ter um novo país. Nós tínhamos sabe, esse brilho, né? Puxa vida, nós vamos mudar esse país. E como foi a criação da associação? Porque primeiro, né, o movimento ele começa com a criação da associação. Como que foi? Se tiver ajuda de fora, outros movimentos, outros sindicatos que já existiam, né? Como metalúrgico, químico, construção civil, bancário, já estavam ali, né, nessa caminhada, eles ajudaram. Como é que foi isso? Ou foi só os trabalhadores dos Correios que se organizaram e montaram a sua própria entidade? Não. Então, aí é o seguinte, né? Só para retomar o fio da meada, né? Aí a gente, naquele fervor todo das eleições diretas já, a gente se reuniu, eu, Pardal, Peixe e o Passarinho. Aí nós falamos assim, sabe de uma coisa? Vamos lá na Vila Leopoldina e vamos fazer uma pichação lá. Que dia? Falei, domingo que é um dia morto, ninguém está trabalhando lá, fomos à noite. Aí fomos lá na Leopoldina e pichamos todo o prédio lá. Queremos aumento, 150, Coronel Yama, nossas famílias estão passando fome. Eu trabalhava na Água Branca. A repressão do Correio pensava que quem fez aquilo lá eram os caras que trabalhavam na Leopoldina. Então eles ficaram doidos, meu. Vasculharam os armários de todo mundo, eles queriam saber onde é que estava a cabeça do movimento. E eu lá no 01, que era na Água Branca, os colegas chegavam para mim e falavam, puta merda, os caras na Leopoldina estão de lascar. Picharam o muro lá, agora esse bundão aqui. Vocês são os bundantes, né? Tá certo, companheiro. Mas não era, eu sabia que era a gente. Cara, pô, aí, sabe que a turma sempre inventa, né? Olha, porque os caras estão pedindo 150, os caras estão pedindo 200, os caras esculhambaram. O povo é terrível. Isso era a porcentagem em aumento. Era a porcentagem. Eu tirei da minha cabeça. Porque eu me lembro, no dia da pichação, eu estava marcando 150 de um lado e o Peixe estava marcando 120 do outro. Aí um olhou pro outro, mas vem cá, quanto é que nós vamos pedir? 150, caramba.
Porque nós pedimos 150, eles vão dar 80, porque naquela época era 80, né? 150% de aumento. Então, aí no outro domingo nós voltamos lá para pichar outra vez. Mas quando nós chegamos lá, tava lotado de polícia, meu. Aí eu mais o Pardal falei, Pardal, vambora, meu. Pardal, um cara magrinho, rapaz. Corajoso. Disse, vambora, isso aqui não vai dar certo. Aí voltamos. Falei, e agora? O que nós vamos fazer? O movimento começou, mas vai esfriar? Falei, não. Vamos soltar um boletim. Tudo isso eu peguei na minha experiência de militância, né, da época da ditadura militar. Junto com o Ibrahim, com a Tereza Lajolo, com o Benedito Sintra. Os caras de luta, meu. Falei, não, vamos soltar um boletim no correio. Tem até aqui o boletim, vou mostrar para você. Aí, eu soltei esse boletim aqui, ó. Aqui, ó. Olha. Mostra para ele aí. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Era frente e verso, que era para poder uma charge e... Né? Movimento de Organização e Luta dos Trabalhadores dos Correios de São Paulo. Sem nome de ninguém, né? Sem identificação. Então, aí também, aí eu só me lembro, eu vou chegar já lá, Paulo. Aí eu me lembro que nesse dia que a gente foi fazer esse boletim, né? Quem fez essa charge? Essa charge, ela foi feita na Constituição Civil. Mas lá na Constituição Civil era assim, ó. Vamos ficar de pé para acabar com a sacanagem. Aí eu peguei essa charge, levei lá no BIRA, no Sindicato dos Químicos. Aí ele mudou, né? Ele colocou o Postales, né? E transformou, porque aqui o bonezinho... E hoje não tem muita coisa recente. Isso aqui é essa imagem aqui, essa imagem, entendeu? Do carteiro se lascando, sendo explorado, entendeu? Continua até hoje. Não mudou, entendeu? Não mudou. Né? Aí, o pessoal lá de Pinheiro, o Paulo, eles soltaram um boletim também. E esse Chapa 2 aí? O que é esse Chapa 2 aqui? Ah, então, isso aqui foi quando eu encontrei com o Lula lá no Sindicato dos Químicos, né? Então eu vou chegar lá. Aí, quando foi feito esse boletim, o Ibrahim, que era assessor da vereadora Tereza Lajolo, eu falei para ele montou o boletim e falou, mas e aí, quem vai assinar o boletim? Eu disse, mas como assim? Não, tem que colocar seu nome aqui no boletim. Eu falei, você é louco? Se colocar meu nome, eu vou pra rua. Ele, porra, Eu falei, a coisa não é assim não. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos criar um movimento de organização e luta dos trabalhadores do Correio de São Paulo. Aí ficou essa marca, entendeu? Quem os caras? Movimento. Aí o pessoal de Pinheiro fez também nos apoiando, entendeu? Soltou, devo ter até aqui o boletim do... Se eu estiver enchendo o saco, você fala. Aí eles estavam fazendo, na realidade, vocês faziam o boletim... Mas por unidade, né? Nós jogávamos nas caixinhas do correio e caía dentro... Esse aí é o nosso, de Pinheiro. Esse aqui é o de Pinheiro. Que foi mesmo na mesma época disso aí. Apoiando aquele movimento. O de Pinheiro já é... Esse aí tem um particular, Ribama. Foi patrocinado a impressão dele por um bicheiro de Pinheiro, que pagou toda a gráfica. Olha só, até de bicheiro a gente dependeu na época. Grupo de apoio ao movimento de organização e luta dos trabalhadores dos Correios. Isso é história. O bicheiro se ofereceu para patrocinar esse boleto. Do Louquinho, o carteiro Louquinho do distrito dele. Tinha um bicheiro que sensibilizou-se e falou, eu banco isso aí. Olha aí. Então a gente soltava isso aqui dentro das caixinhas do correio, e aí o que acontecia? Caía nas unidades do CDD, os caras ficavam loucos. Aí, na caixa de coleta, né? Isso. Para quem não sabe, hoje você não vê isso. Mas antes, o Correio ele tinha uma caixa de coleta onde a população ia lá, selar, comprava o selo, colocava o selo na sua carta e deixava naquela caixinha, o carteiro passava, né? Ele fazia a sua distribuição normal, passava ali, pegava aquelas cartas, levava para o CDD, né? E do CDD era encaminhado para a agência, né? Então, aproveitava e já deixava o boletim nessas caixinhas. E mais além,
Esses panfletos, através do CO01, Isso. Os malotes, Seca, ia para o Brasil inteiro. Né? Porque o Seca distribuía pro Brasil inteiro, né? Os caras abriam os malotes, colocavam o panfleto e depois fechavam. Então, aí a coisa começou a esparramar. Aí, que nós estamos falando, para chegar no Lula, né? Aí o colega nosso, Joaquim, falou, ó, o Lula vai estar lá no sindicato do... Joaquim era de onde? O Joaquim, ele era advogado, né? E ele falou, olha, participou da chapa 2 de oposição da Constituição Civil, o Lula vai estar lá nos metalúrgicos, você não vai lá e não pede para ele te ajudar para você fazer a Associação dos Carteiros? Eu vou lá, então. Aí fui, né? Cheguemos lá, o Lula veio todo barbudo, barrigudão, de tênis. Era o Lula mesmo, o Lula bem... Aqui você pode ver como está aqui na foto. Posso mostrar? Pode. Aí, o Lula apareceu lá, tudo, né? E falou o quê? Aí encostei nele, falou, Lula, é o seguinte, eu sou do Correio e nós queremos fazer uma associação. Ele, não, companheiro, pode nos procurar, procura a CUT, vamos ajudar vocês. Foi assim uma coisa rápida, não foi muito, né? Aí, ficou esse boletim, né? Eu me lembro até que quando eu conversei com o pessoal da Constituição Civil, deu maior rolo lá, porque na hora de publicar esse boletim da Constituição Civil, os caras ficaram com medo de publicar e eu ser descoberto e ser mandado embora. Mas aí falou, não, vamos publicar. Mas publicou, ninguém entendeu que era eu, e eu passei batido. Aí depois disso, das pichações, nós resolvemos fazer uma outra. Pegamos uma outra, o passarinho tinha uma moto, aí começamos a esparramar por São Paulo inteiro. Ele ia com a moto, eu fiz uma colinha, né? Cola de Lambe-lambe. É o lambe-lambe. A gente pendurava nos postes, pendurava no CDD, mas ficou um arregaço. Aí a direção do Correio ficou doida. A inspetoria começou em tudo quanto era CDD. Abriu o armário. Eles queriam saber quem eram os caras que estavam fazendo isso. Mas quem eram os caras? Porque eu já tinha experiência de 79, eu ia botar em minha cabeça, os caras mandar embora. Mas só que aí o que aconteceu foi o seguinte, que a coisa foi caminhando, a gente começou a se reunir lá na igreja da Lapa, porque eu fiquei sabendo que o pessoal de Pinheiro estava lá na igreja da Lapa se reunindo lá. Aí eu fui lá, quem comandava lá, eu organizava, era o Jurado, José Pereira Jurado, ele era um militante filiado ao PT, ele, o TAM, né? Tinha o TAM, tinha o Juraci, tinha outros lá. E o Carioca, né? E aí, eles começaram a fazer umas reuniões lá com o padre Adalto. Liberou lá o fundo da igreja para o pessoal reunir. Mas era aquela reunião light. Aí eu fiquei sabendo, olha, o pessoal está reunindo lá, o pessoal lá na igreja. Aí eu fui um dia lá, cheguei um dia lá, aí todo mundo com medo, quer dizer, um ficava com medo do outro. Pô, será que esse cara da empresa... Não veio só para olhar, dinheiro, vai entregar todo mundo. Justamente, tinha todo esse medo. Aí eu falei, não, gente, eu sou do movimento, né, de organização e luta dos Correios, tal, mostrei o boletim. Aí os caras começaram a confiar. Falei, já nessa altura do campeonato, eu já tinha me encontrado com o Tancredo Neves, né, tem até a foto aqui, posso mostrar? Pode. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Isso aqui foi... 84. 84. Durante a campanha do Tancredo. Durante a campanha pelas diretas já. Na Comunidade Negra. Na comunidade negra aqui em São Paulo. Isso aqui tá ele aqui, ó. O Tancredo, tava o Fernando Henrique, tava o Ulisses Guimarães, entendeu? Tá o Benedito Sintra aí, ó. Foto histórica. E aí, nós nessa época, entregamos até um manifesto, né? Paulo Tancredo, pedindo, né? Para que assim que ele fosse eleito,
que eles nos concedessem uma audiência para nós criarmos uma associação dos carteiros. Está aqui o manifesto. Se você quiser que eu leia, isso aí esse é histórico. Pode ler, Pedro. Está aqui, ó. Doutor Tancredo, se pudéssemos aqui, estaríamos sobre forma de sindicato. Cadê o óculos? Vou pegar o óculos. Vou pegar o Pega o óculos. óculos, fica melhor. E é interessante porque é uma história em que não é contada, não é mostrada. A categoria não conhece isso A aqui. categoria não conhece, ela não sabe o que foi o movimento E sindical. quem tá por cima agora abafa. Isso, para chegar até onde nós estamos, né? Que Abafa caminho que teve. Com Qual certeza. foram, né, as Não foi porradas que os Não foi companheiros antigos levaram para Não foi chegar até fácil. onde nós estamos hoje. Não foi Pode fácil. ler, Pedro, por favor. Então diz assim, ó. Manifesto dos Trabalhadores do Correio de São Paulo. Doutor Tancredo, se pudéssemos, aqui estaríamos sobre forma de sindicato ou associação dos trabalhadores do Correio de Telégrafo de São Paulo, para manifestar oficialmente o nosso apoio à sua vitoriosa e indispensável candidatura à presidência do nosso país. Contudo, de qualquer forma, receba o apoio simples, de trabalhadores simples, mas sinceros e confiantes, que, doravante, o Brasil vai mudar. E por acreditarmos nessa mudança, pedimos ao senhor presidente, seja-nos concedido o direito de organização do nosso sindicato ou da nossa associação. Direitos garantidos a todos os trabalhadores, não só na Declaração de Direitos dos Homens, subscrita pelo Brasil, mas também na nossa própria Carta Magna. A nossa associação, doutor Tancredo, que seguramente nascerá nessa nova República do Brasil, está voltada não só para os interesses enquanto trabalhadores, mas também como patriota, na defesa dos interesses da própria SCC. Hoje, ameaçada por um projeto de lei de um deputado malufista que pretende quebrar o monopólio postal da nossa empresa. 1984. Que pretende quebrar o monopólio postal da nossa empresa. Senhor presidente, aproveitamos a ocasião para também pedir-lhe uma audiência em Brasília, antes ou após 15 de março, para que possamos, com mais profundidade, expor os nossos anseios. Anseios de trabalhadores, que, junto com o seu presidente, acreditam que, com certeza, o Brasil vai mudar. 7 de dezembro de 1984. Aqui, ó. Esse é um ícone, né, do que é o movimento sindical nos Correios. Como começou? Isso realmente é a história do movimento sindical, né? É a história que precisa ser contada. Que os trabalhadores, que as trabalhadoras que hoje têm um vale alimentação, né, teve um convênio médico, porque hoje o convênio médico dos Correios está acabando, e é isso que nós queremos trazer à lembrança dos trabalhadores, que é preciso lutar contra esses desmontes. Em 1984, o Correio já estava ameaçado da quebra do monopólio postal. Em 2026, o Correio continua ameaçado da quebra do monopólio postal. Não existe mais um monopólio. Agora querem privatizar, querem demitir aí 20 mil trabalhadores, né? Para entregar essa empresa na mão da iniciativa privada. Então, é uma luta histórica, né, que vem sendo feita, né, desde de lá da década de 70, né, da década de 80, em que eu me orgulho em recebê-los hoje aqui para contar essa história, porque isso é muito importante para nós. É muito importante que os trabalhadores
e as trabalhadoras conheçam essa história. Nós recebemos aqui, por exemplo, o Barbosa, né, que foi um dos grandes militantes também dessa categoria e que contou parte dessa história, mas não aprofundou nesse processo que vocês estão aprofundando hoje. Né? E que é importante que a categoria saiba. Quem chega nessa categoria tem que entender o que é ser militante de Correios, o que é ser trabalhador de Correios, o que os companheiros antigos passaram para que hoje nós tenhamos aí dirigentes sindicais liberados, com ônus para a empresa, né? Muito deles aí, infelizmente, sem fazer a luta dos trabalhadores, dedicando a sua própria vida, né? Então, isso é importante a gente relembrar, porque lembrando que nós estamos às vésperas de uma eleição do Sindicato de São Paulo, o sindicato mais importante da categoria, e que é preciso realmente ter mudança. Então, para você ver, o desaforo era tão grande na nossa época do Correio, que o Correio soltava boletim interno, entendeu? Pedindo pra gente comer casca e folhas e resto de alimentos. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Essa era a nossa situação. Entendeu? Uma empresa aconselhando seus funcionários a comer resto de comida e folhas. Olha aqui, ó. Aproveitamento de partes não convencionais dos alimentos. Porque eles sabiam da miséria que nós passávamos. A situação que o trabalhador passava, a empresa, ela ainda, né, fazia. Porque isso é deboche. Deboche da categoria. Entendeu? Uma saca. E aí, ó, Correios, né? Experimente comer as cascas e as folhas. Experimente comer as cascas e as folhas. Olha. Entendeu? Você não tem que comer a banana, você tem que comer a casca da banana. Entendeu? Então, era contra esse tipo de coisas que a gente se insurgiu na época. Às vezes, eu peço desculpa, eu fico emocionado, porque não tem como não se emocionar. Não tem, bicho. Porque realmente a coisa era braba. Era muito braba dentro dos Correios. Né? Itamar, ainda temos quanto tempo? Pode continuar aí, ainda temos um tempinho ainda. Segue. Então, sem contar também que, né, uma coisa que é importante ressaltar aqui, né, que em 1984 teve o Congresso da União Postal Universal aqui no Brasil, no Rio, bancada pelo Correio, entendeu? E eles gastaram, na época, 450 milhões. Gastaram dinheiro a rodo. Essa denúncia, inclusive, fizeram até uma CPI. Se você pesquisar na internet, você vai achar. Fizeram até uma CPI, entendeu? Está no livro do Mário Barros Júnior, A Fantástica Corrupção no Brasil. Então, quer dizer, gastaram horrores. A empresa sempre foi, está aqui, ó. A empresa sempre foi vítima de pessoas inescrupulosas, entendeu? Que se aproveitaram, se aproveitam até hoje, entendeu? Para lucrarem. Por isso é que o Correio está assim, nessa situação, entendeu? Nesse beco sem saída. Então, a gente, como eu estava falando, senão não vou perder a trajetória da narrativa. A gente, procurei o Frei Beto, não deu em nada. Aí eu fui atrás do professor Maurício Trachtenberg, professor que dava aula na PUC, e tinha uma coluna no jornal Folha de São Paulo e Notícia Popular. Eu fui aqui na Fundação Getúlio Vargas, procurei ele, né, para ver se ele publicava uma matéria do que nós passávamos dentro do Correio. E aí eu me lembro que eu entrei dentro do elevador, eram umas 4 horas da tarde, mais ou menos. Eu subi com um senhor de óculos, desci no 4º andar. Quando eu desci, eu perguntei para esse senhor, por favor, o senhor conhece o Maurício Trachtenberg? Ele me olhou assim, desconfiado. Sou eu. O que você quer? Falei, eu sou do Correio, é porque é uma escravidão muito grande, nós estamos sendo massacrados. Ele, calma. Aí, vem cá, me levou na salinha dele. Você viu falar no Maurício Trachtenberg? Já. Aí, ele é falecido, eu sou muito amigo da família dele. Aí, ele me chamou, o que está acontecendo? Eu falei, eu trabalho no Correio, a situação é assim, 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 assim. Ele, caramba, não sabia disso não. Eu falei, pois é. Aí, ele pegou um papelzinho, colocou naquela
escrivaninha dele. Eu tenho aqui a reportagem. E ele colocou... No batente. No batente. Essa aqui, ó. No batente. E aí ele publicou, né? Tudo que eu falei, ele bateu na máquina e falou, leva para Débora ou Proença e manda publicar na minha coluna. Mandou eu ler, eu li. Aí disse, é isso mesmo? Eu disse, é. Falei, leia aí para nós. Falei, o cara não vai publicar uma coisa dessa. Na Folha de São Paulo, hein? Aí, olha a matéria que foi publicada. Isso no 10 de fevereiro de 1985. Regime nazista nos Correios. Que fará o governo democrático? A situação dos assalariados no Correio é trabalhar sob constrangimento no regime arbitrário de terror, sem poder reclamar nada. Assim foi criada nos Correios uma famigerada Postales, Instituição de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos, em 1981, que prometeu aos funcionários do Correios empréstimos sociais e, ao mesmo tempo, cobrir os gastos em caso de doença que o INAMPS não cobre. Tudo cascata. Vários funcionários doentes não tiveram essa cobertura prometida. E os empréstimos de dinheiro são efetuados a juro exorbitante. Quanto às condições de trabalho, o carteiro geralmente leva uma carga de 25 a 30 quilos nas costas, é obrigado a fazer um número imenso de rua. Se não consegue entregar todas as cartas ou pacotes, é punido pela administração. Carregando diariamente de 25 a 30 quilos de peso, o carteiro tem problema de coluna, problema de joelho e nas articulações em geral. O árbitro no Correio chega a ponto dos funcionários que necessitem, por uma razão ou outra, levar a mulher ou filho ao médico, ser obrigado, na volta, a esclarecer por escrito onde esteve e assinar uma advertência. Que é arquivada. Após assinar algumas advertências, esse funcionário é demitido por justa causa pelo magnânimo Correio Brasileiro. Atualmente, os funcionários dos Correios e Telégrafo pretendem criar uma associação. Direito esse garantido não pela Constituição Federal, como pelo compromisso assinado pelo Brasil junto à Organização Internacional do Trabalho, OIT. Até agora, os funcionários que empreitam a criação dessa associação sofreram inúmeras pressões, indo à demissão. Quanto aos motoristas do Correio, qualquer batida são obrigados a arcar com os gastos junto ao Correio, que é deduzido do seu salário, já muito magro. O que pensar de um motorista que ganha R$ 460 de salário, cruzeiro, né? Ser descontado pelo Correio por uma batida que nem sempre é causador. Quanto às horas extras, o Correio paga para alguns e não paga para outros. Carteiro que entra às 6 horas da manhã e sai às 3h30, se ficar até às 4 horas ou até às 5, não recebe hora extra. Os funcionários do Correio pretendem criar a associação, solicitam o apoio à luta e, para isso, dirigem-se à OAB, a Associação de Funcionários Municipal, Estadual, Federal. O contato pode ser feito mediante carta enviada ao jornal para a coluna No Batente. É muita coragem. Sabe por que é muita coragem? Porque nessa época aí, nem advogado defendia ação trabalhista contra o Correio. Eu falo que eu estou testemunha disso. Eu fui na CUT, encontrei com um advogado, né? E pedi para ele. Ele falou, não, ação contra o Correio, não. Contra o Correio não pego. Mas como não? Contra o Correio, lá é militar, meu. Você é louco. Então, era assim. Então, a coragem do Maurício é muito grande. Muito grande. E eu quero pedir para que os trabalhadores dos Correios que estão vendo, que vão ver esse programa de hoje, façam um parâmetro. São 41 anos que nos separam de fevereiro de 1985. Isso, é. O que estava acontecendo em fevereiro de 1985 com os Correios continua acontecendo em março de 2026 nos Correios. O que acontecia em fevereiro de 1985 no Postales está pior em março de 2026. Né?
porque nós temos rombo no postários dos trabalhadores com contribuição Saudamento. extraordinária, saudamento, uma situação totalmente devastadora. E o que precisa para mudar isso? É os trabalhadores ir à luta. É os trabalhadores se revoltarem, se levantarem. Se a direção sindical não está fazendo nada, tira a direção sindical, troca e coloque alguém que tenha coragem de enfrentar a direção do Correio, a direção do Postales. Porque agora nós temos a vantagem de estarmos no movimento democrático, no momento de democracia, no governo eleito pelos trabalhadores, eleito para mudar a situação em que os trabalhadores estavam. Estamos num governo em que vestiu a camisa do carteiro dizendo que não ia privatizar os Correios. Mas só não privatizar os Correios, só retirar o Correio da lista de privatizações, para nós não adianta. É preciso ter investimento, é preciso ter aporte para que o Correio continue essa empresa que sempre foi uma empresa de credibilidade, com integração nacional, como a maior integradora nacional, porque ainda hoje existem pessoas que precisam dos serviços dos Correios. Então os trabalhadores precisam se levantar e lutar contra isso. 41 anos nos separam de fevereiro de 85 para março de 2026. Então os trabalhadores precisam acordar. Os trabalhadores precisam despertar. E eu quero pedir a você, meu companheiro, meu trabalhador do Correio, se você quiser também acompanhar esse material do podcast de hoje aqui do Radar Podcast, também vai estar lá no Mundo Sindical, sendo publicado lá no Mundo Sindical. Então acompanhe aí as publicações do Mundo Sindical. É isso aí, Pedro. Vamos lá. Então, é muito importante receber vocês hoje então, aqui. aí eu me lembro, aí desse dia, aí depois do Maurício, a gente procuramos nós fizemos uma passeata, né, no dia 27 de fevereiro, e aí arrumamos um caixão, esse caixão rodou por todo mundo, na época da direta já, nem vinha com caixão. Eu fui lá na Tereza Lajoura, que era vereadora, pedi o caixão, podia prestar esse caixão de defunto. E aí, nós fizemos uma faixa e colocamos na frente do caixão, pregamos: abaixo o regime militar, nos Correios, carteira e passeata pede grana maior. Tá aqui a foto, aqui, ó. Aqui, ó. Notícias populares, o famoso Notícias Populares. Esfregou, sai sangue. Mas era bem democrático. Carteiros em passeata pedem grana maior. Abaixo o regime militar nos Correios. Jornal do Trabalhador. Então, aí a partir desse dia, a empresa sabia quem era a gente, entendeu? Aí o que a gente fez? Pedimos uma audiência com o Almir Pazianotto, que era secretário aqui do Ministério do Trabalho de São Paulo, porque nós queríamos organizar uma associação numa boa. Mas aí a gente foi lá no dia 6 de março, e eu, Joaquim, Paulo, o Brito, o Álvaro Mineiro, um puta de um lutador, e falamos: senhor Almir, nós viemos aqui porque nós queríamos que o senhor nos ajudasse, nós queremos criar uma associação. Ele falou: primeira coisa, você tem que aprender a obedecer o horário, vocês já chegaram atrasado. Quer dizer, o cara que fazer a gente abaixar um pouco a bola. Eu falei: não, senhor Almir, mas a gente está querendo uma garantia, o senhor vai ser, porque ia ser ministro do Trabalho. O senhor vai ser ministro do Trabalho, e o senhor garantir que nós vamos ter direito a criar uma associação. Eu não posso prometer nada para vocês. Eu ainda não fui para Brasília, e está encerrada a reunião. Aí, nós saímos de lá, 6 de março de 85. Descemos lá embaixo, o pessoal falou: não, decreta a greve, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Aí nós chegamos na Praça da Sé, mesmo assim, ainda nós colocamos 2 propostas. Primeira proposta, nós faremos uma greve de advertência e, em respeito à posse do Tancredo, nós não fazemos greve. E pedimos a audiência para eles receber, para a gente criar associação. Olha a briga. E eu então fazia a greve hoje. Aí eu coloquei as propostas, porque nós não tínhamos carro de som, nós não tínhamos nada. Era assim, ó, eu cheguei na Praça da Sé, naquela escadaria, mais de 4.000 funcionários, carteiro de tudo quanto é. Nem eu esperava. Que eu falei: esse cara não vai vir, meu. A coisa cresceu muito. Aí
eu coloquei a proposta, porque era o seguinte, eu falava, pessoal, tudo que eu falar, vocês repetem, porque nós não tinha carro de som. Então era assim, ó, pessoal, nós temos 2 propostas. Os caras, pessoal, nós temos 2 propostas. Ou fazer uma greve de advertência hoje, voltar a trabalhar no próximo dia, ou uma greve por tempo indeterminado. Ah, por tempo indeterminado. Virou uma bagunça. Aí eu peguei e falei, não, vamos lá pro Largo de São Francisco. O Largo de São Francisco tem um monumento ali, eu não sei o que é aquilo. Aí eu subi em cima daquilo lá, e aí vamos fazer a proposta outra vez, aquele monte de carteira, parecia um formigueiro. Aí eu subi lá em cima, porque eu não via ninguém, meu. Aí eu vi todo mundo. Aí os caras puxavam na barra da minha calça. Decreta greve hoje. Aí eu coloquei as 2 propostas, o cara, não, é greve. Aí, meu, está decretada a greve nos Correios. E naquela época, quando você decretava a greve, você não podia ir para sua casa, porque a repressão já estava esperando você lá para prender você. E eu fui instruído, aí só no dia que você fez decretar a greve, não vá para casa que os caras te peguem, hein? Justamente foi o que eu fiz, não fui para casa. Né? Aí tem com o Paulo, foi com os carteiros, aquele monte de carteiro, chegou na área. Chegou no trem. Ligamos para Franco Montoro. Aí Franco Montoro liberou um trem para nós, carteiros. 4.000 homens dentro do trem. Um trem específico para ir para Leopoldina, CTP. Da Sé para Leopoldina. É mole? Maravilha. É muita história. Eu me lembro que até quando os carteiros chegou lá na Leopoldina... E o Pedro sumiu por uns 3 dias. Eu não ia para casa, ia ser preso. Aí o comandante da PM, aquele monte de carteiro descendo ali na Leopoldina, quem é o responsável pelo movimento? Que eu estava na Globo dando uma entrevista no Bom Dia São Paulo. Aí o Juraci Jardim, que era um dos militantes nossos, falou, eu sou responsável. Se não quebro nada, hein? Não quebro o patrimônio, tá liberado. Aí foi. Só que nessa altura do campeonato, o pessoal voltou para dormir. Quando eu cheguei lá no CTP, tinha mais ou menos uns 40, 50 carteiros. Carol, Pedrão, e aí, o que nós vamos fazer? Eu falei, o quê? Hoje nós morremos aqui, mas ninguém entra. Aí o Juraci, então não vai entrar ninguém. Aí os caminhões começaram a chegar, os caminhões que vinham trazer malote pro correio, os carteiros paravam os caminhões, encostavam do lado e já ia murchando o pneu. Cercaram o CTP de caminhão, não deixaram o caminhão entrar dentro da unidade. Aí quando foi de manhã cedo, começou a ouvir muita gente, e começou a lotar. Aí até a área administrativa, que nunca fez greve, naquele dia parou. Não vai entrar ninguém. Aí o diretor regional, que era o Bulhões, ele chegou lá, mas mandaram me chamar lá, mas eu nem sentei na cadeira, vocês já fizeram greve. Desmancha essa greve. Eu falei, não tem como desmanchar. Eu já conversei com o Tancredo, joguei um blefe, né? Você conversou com o Tancredo? Já, tenho foto. Então você me traz a foto aqui. Aí quando foi, no outro dia, eu levei as fotos, tudo. Aí ele viu que era verdade. Aí eles abriram para negociação. Disseram, então vamos negociar. E a turma lá embaixo gritando, 150. Isso já era na quinta-feira, né, Paulo? Na sexta, né? Não, quinta. Aí eu cheguei na Praça da Sé, aí diz, pessoal, aí era assim, não tinha microfone. Falava um, falava outro, né? Pessoal, a empresa está resistindo, não quer dar nada. Os caras, 150. Aí eu falei, então, pessoal, o que nós devemos fazer? Greve! Aí no outro dia, foi no mesmo dia? No outro dia, eu fui no comitê do PT, que era aqui na Rua Santa Amaro. Rua Santa Amaro ali, né? Rua Abolição. Ali perto da Câmara Municipal, no Bexiga. Falei, vamos atrás do carro de som. Cheguei lá no diretório do PT, para minha sorte, tava o Lula, tava Zé Disseu, tava a cúpula toda do PT, estava reunida lá. Lula, eu vim aqui é o carro de som, nós não temos carro de som, e tem mais de 4.000 funcionários lá na Praça da Sé, nós não conseguimos fazer o movimento. O Lula, não, eu vi você lá na televisão, você fala bem. Aí eu vou arrumar um carro de som para vocês. Aí ele ligou para São Bernardo, disse, olha, me lembro até hoje, o cara era Tamandaré, chamava. Manda o Tamandaré aqui para
para a Praça da Sé, tem mais de 4 mil funcionários do Correio, e nós temos que ajudar essa greve. E o cara começou a ratear, não, porque não tem... E eu do lado escutando. Aí o Lula falou, traz essa porra desse carro pra cá hoje. E desligou o telefone. Falei, caralho. Aí nós ficamos naquela, né? Aí, ô Lula, obrigado. Não, boa sorte, é isso mesmo, companheiro. Tem que fazer greve. Devani Ribeiro também estava lá. Lula, Devani Ribeiro e o Zé Disseu. Esses três eu não esqueço. Aí chegou, depois de passar um tempo, e lá veio o pessoal de São Bernardo com aquele caminhãozão. Aí a coisa pegou fogo mesmo. Aí a greve esquentou. Aí, no outro dia, a empresa chamou nós para negociar, porque nesse inteirinho, o ministro Murilo Macedo tinha decretado a ilegalidade da greve. Eu mostro aqui, ó. Murilo Macedo. Tem aqui, ó. A nossa greve foi decretada ilegal. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Não é mentira, não. Aqui é tudo. Que todo esse documento aqui faz parte do livro que eu escrevi. Tem um livro também, viu? Macedo assina ato decretando ilegalidade da paralisação. Olha. Folha de São Paulo. Pedro, nós estamos chegando a 1 hora de programa. Nós estamos chegando a 1 hora de programa. Queria que você desse uma resumida aí e voltasse aqui novamente para nós continuarmos essa conversa. Porque é uma história que não pode deixar de ser contada. É uma história que os trabalhadores têm que saber, que o povo tem que saber. O povo tem que conhecer essa resistência viva dos Correios. Isso, né? Porque é uma resistência que deu vida ao movimento sindical, né? E que trouxe os benefícios que hoje nós temos. Se não fosse através dessa luta, nós não teríamos nada hoje. Então, justamente é muita coisa, realmente não dá para falar de uma vez só, mas eu sei que dizer que aí a gente fomos negociar, entendeu? Chegamos lá, o diretor regional falou, eu quero conversar com os meus funcionários. Falou, não, nós só entra se a empresa entrar também. Aí a empresa entrou, naquela época tinha até manchete. Aí negociou e eles deram para nós os 122% de aumento. Naquela época, o máximo que a pessoa conseguia era 80% de aumento, deu 122%. E nós descemos lá embaixo, e para convencer esse pessoal que 122 era demais. Nós não tínhamos essa experiência com os caras até hoje. Aí os caras, não, 150, mais gente. Tinha até o seu Sten, que era assessor do Almir Pazianotto, né? Pô, meu, é muita grana, vocês são loucos. 150. Falei, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos para casa amanhã, tranquilo, de manhã cedo, vamos fazer a assembleia e nós decidimos. Só que nessa negociação, só para terminar, nessa negociação nós ganhamos 122% de aumento, nós ganhamos uma sede provisória que o Correio deu para nós usarmos lá na Princesa Isabel, nós ganhamos um terreno para construir a futura sede da associação, que viria a se transformar no sindicato. E nós ganhamos também como é que chama? A estabilidade sindical. Sim. Todos vocês da diretoria têm estabilidade, não vão ser mandados embora. Aí tem um colega nosso, o Tião, outro disse, não, se não der estabilidade para todo mundo, nós não queremos. Ou é para todo mundo ou é para ninguém. Disse, não, mas o Correio não manda ninguém embora, vamos abrir mão. Aí o secretário de trabalho aqui em São Paulo falou, o Zé Carlos Tem falou, vocês são loucos, ninguém abre mão da estabilidade. Como é que vocês estão fazendo a irmã da categoria aí? Sabe, a gente era muito ingênuo, cometemos erro, nós tínhamos coragem, mas nós cometemos erro. Você vai abrir mão da estabilidade, nós abrimos mão. Se não for para a categoria toda, não é para ninguém. Olha que loucura! Hoje em dia, vai mais. Os caras fazem greve aí. O Correio ameaçou de mandar voltar para o trabalho. O nego já está pensando 2 vezes em desmontar a greve, né? Para garantir o seu. Para garantir o seu. Então, fala. Enfim, nós fomos todos demitidos porque abrimos mão da estabilidade. 11 líderes da associação. Todos demitidos com justa causa, hein?
Muitos agora são demitidos, recebem PDI, PDV, tudo entra bem. Mas naquela época, é justa causa, sem um centavo no bolso. Foi o que aconteceu com nós. Continua. Viu? Então, só para terminar, então, o que eu falei mesmo? Da estabilidade. Nós abrimos mão, a categoria fez festa, entendeu? Tem aqui, pode mostrar? Ó? Pode? A folha, tá aqui, ó. Ó, essa aqui é muito bonita. É uma reportagem do Estadão. Né? Ele diz assim, ó. Deixa eu ver aqui. Carteiras encerram greve com muita emoção. Olha o dia da negociação lá no CTP, ó. As fotos do jornal. Ó. Aqui, ó. Ó. O final da greve, né? No acordo Emoções, os carteiros de São Paulo voltam ao trabalho amanhã, com a promessa de um aumento de 122% a partir de 1º de abril, equivalente a 30% acima do INPC. É isso mesmo. Isso é história, isso é luta. Isso é de quem dedicou a sua vida a lutar pela categoria, pelos trabalhadores, por garantias. Muito bom. Eu me sinto um simples soldado, um simples operário de todo esse movimento, porque ninguém faz nada sozinho. Então, sempre quando eu vejo um carteiro daquela época, eu falo, você também fez parte dessa história. Foi graças a essa coragem, mas é muita coragem, meu. Os caras eram destemidos e não eram mercenário. Isso é que eu acho legal, era um negócio bem por idealismo mesmo, né? Então nós tivemos essa vitória, que foi uma vitória estrondosa, que muitas pessoas nos ajudaram. Ninguém faz nada sozinho. Agora, nós tivemos isso, porque nós fomos vítimas da ditadura militar, nós não tivemos tempo de nos organizar. Hoje em dia é fácil, hoje em dia você pode se organizar, chamar um grupo, fazer um monte de coisa. Naquela época, não. Você tinha que fazer tudo na clandestinidade. Talvez por trabalharmos na clandestinidade, muitas coisas não deram certo. Porque não dá para você abrir para todo mundo. Entendeu? Até mesmo na hora de se criar associação, como o processo foi adiantado demais, nós não sabemos, colocamos pessoas dentro da associação que, na realidade, era o quinta coluna. O cara não queria ajudar, queria destruir o negócio. Mas eu acho que isso seria para um outro encontro, né? Esse é o primeiro, que eu acho que é muito legal. Uma vitória estrondorosa. Todos os sindicatos publicaram, o sindicato dos Bancários? Não, sindicato dos bancários, mas o sindicato dos químicos, né? Colocaram aqui, ó. Eu até mostro para você aqui, ó. Só para terminar. Ó, grande vitória na greve dos Correios. Aqui, ó. É o chamado Sindiluta, olha. Sindicato de luta dos químicos de São Paulo. Sindiluta, Correios, várias vitórias. 2 vitórias da CUT, 2 vitórias dos trabalhadores. Grande vitória da greve dos Correios. Os companheiros saíram da sua greve completamente vitoriosos. Muito importante. Muito bom. Pedro, Fala. nós vamos marcar um próximo programa. Certo. Você vai retomar essa história para que a gente continue, né, contando aí essa trajetória de luta, de resistência e, né, falar um pouco de como foi o período da demissão, o pós-demissão e como ficou. Tá certo? Agradeço a você, ao Paulo, por estar aqui, né, e queria deixar suas considerações aí. Hoje, a gente veio aqui e contou a história até as demissões. Até a vitória. Até a vitória. E a próxima vez que viemos aqui, vamos falar do depois, as demissões e da anistia. A luta pela anistia daqueles heróis
que tomaram nessa luta. Maravilha, combinado. Então, eu quero agradecer, quero pedir desculpa aos companheiros do Brasil inteiro por eu ter me emocionado, mas não dá, eu faço, eu me seguro, mas não, sabe, só quem sentiu na carne é que sabe como foi doloroso. Então, por isso que muitas vezes, quando eu falo, eu me emociono, eu fico muito emocionado, porque não foi fácil. Não foi fácil. Pagamos um preço. Até me lembro de uma frase que um colega nosso disse assim: lutei por uma causa justa e ganhei uma justa causa. Mas valeu a pena. Faria tudo de novo. Sabe? Eu acho que isso está precisando hoje em dia no nosso movimento. Entendeu? Pessoas mais destemidas, né? Que vão para as cabeças mesmo. Porque o Correio nos respeitava, meu. Eu me lembro... Bom, depois eu vou falar sobre isso. O Correio nos respeitava, entendeu? Ele sabia que não podia brincar conosco. Entendeu? Nós também não tínhamos regalia. Nós não tínhamos liberação, não tínhamos nada. Então, nós não tínhamos o rabo preso com a direção da empresa. Então, os caras temiam a gente. Apesar de serem truculentos, eles sabiam com quem estava lidando. Eu me lembro até de uma greve louca que a gente fez aí, a direção do Correio falou: pô, pelo amor de Deus, bicho, quando for assim, vocês têm que pegar mais leve. Vocês pegam muito pesado. Porque o trabalhador, que eu falo, só para terminar, não sabe a força que tem. Eu contava isso nas assembleias de um dono de um circo, que ele pegou o elefante, amarrou com uma correntinha pequenininha, e o elefante ficava lá amarrado. Um dia o elefante se invocou, quebrou a corda, passou por cima da lona do circo e foi embora. E o povo é assim também. É um elefante, ele não sabe a força que tem. É muito grande. Agora, precisa lutar. Né? Não fala, vai lá e briga por mim. Vai lá e faz por mim. Não, cada um, por isso que eu falo. Cada companheiro, cada soldado deu a sua vida, sacrificou sua família pra gente chegar onde chegamos hoje. Ter sindicato, ter uma série de regalias, né? Até mesmo cesta... Ô, Pedrão, mas cesta básica, nós vamos pedir isso. Né? Nós vamos pedir também. E nós conseguimos. Nós, quer dizer, quando eu falo nós, todos os funcionários acreditaram. Então, eu agradeço, e um forte abraço. A luta continua, acho que só tem vitória com luta. Tá bom, gente? Vocês me perdoem, eu me emocionei aqui, mas não dá para contar uma história dessa e não se emocionar. Eu sou de carne e osso. Muito obrigado. Maravilha, obrigado você, Pedro, obrigado você, Paulo, por estarem aqui nessa tarde, né, nesse dia de hoje, trazendo essa história, relembrando aí esse processo de luta, de história dos trabalhadores dos Correios, e que vocês foram os prepulsores aí que organizaram todo esse movimento. Quero pedir a você, meu amigo, minha amiga, que continue compartilhando, se inscrevendo, curtindo nossas publicações, para fazer, né, nós chegarmos aí mais longe. É o Radar Podcast. E em breve estarão de volta aqui o Pedro e o Paulo novamente para continuar falando dessa história belíssima dos trabalhadores dos Correios. Muito obrigado e fiquem com Deus.